Deus, a gente já está com saudade. A gente quer ir para casa. O nosso lar não é aqui, definitivamente. E a gente ter a certeza de que um dia o Senhor vai voltar para nos levar para casa é algo que aquece o nosso coração. A gente quer ouvir a sua voz mais uma vez essa noite. Por favor, Senhor, manda o seu Santo Espírito para limpar o nosso coração de qualquer coisa, de qualquer impureza, de qualquer pecado. Preenche todo esse espaço com a tua presença, Pai. Nos dê sensibilidade para ouvir a sua voz. Me usa, Senhor, como teu instrumento. Guia esses momentos agora, Pai, para ser tudo isso, para sua honra e para sua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria poder estar mais uma noite com vocês. Essa série tem sido muito especial para mim, por muitas razões. Uma delas é que eu posso encontrar com você a cada noite. E saber que nós temos uma grande comunidade de pessoas nos acompanhando também nas plataformas digitais é algo fantástico. Várias pessoas têm comentado que a semana tem sido uma bênção. Louvado seja Deus por isso. Quando a gente abre a Bíblia, inevitavelmente nós encontramos poder. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é tão poderosa que com a palavra tudo foi formado. Se a palavra de Deus tem o poder de criar esse universo, o que essa palavra tem poder para fazer no nosso coração? É tremendo. Louvado seja Deus, porque juntos a gente tem passado esse tempo buscando a palavra de Deus e sendo abençoado por ela. Eu sinto muito por desapontar você hoje. Eu sei, alguns de vocês já falaram comigo na porta da igreja, alguns de vocês já estão olhando com um olhar estranho. Pastor, que roupa é essa? Essa não precisa de explicação, essa roupa que a gente usa aqui no dia a dia. Cadê aquelas roupas diferentes? Acabou. Tinha limite na mala, não cabia tanta roupa. Acabaram as roupas. Diferentes, deixando bem claro. Ainda tem roupa para usar hoje, amanhã, sábado. E logo, logo também já estou com saudade da minha família. Hoje eu tentei falar com a minha esposa e com a minha filhota e o meu filhinho na internet. São 6 horas de diferença de fuso horário. Então, quando é mais ou menos meio-dia aqui, são 6 da tarde, eles já estão começando aquela dinâmica de banho, de comida, se preparando para depois de dormir. Não temos conseguido falar muito. A correria aqui, o fuso horário lá, mas logo, logo eu vou estar lá com eles para dar um abraço, para matar a saudade. Quando a gente cantava de saudade aqui, a saudade apertou um pouquinho mais. Mas pelo menos eu tenho essa família. E essa família aqui é uma bênção. E tem ajudado e tem sido uma grande bênção na minha vida. Hoje nós vamos estudar sobre um personagem da Bíblia, que é um dos personagens, na minha opinião, mais fascinantes. Quando a gente pensa no Novo Testamento, quem são os seus heróis do Novo Testamento? O Antigo Testamento tem muitos. Um dos meus heróis é Davi. Já expliquei porquê em uma outra noite que nós estudamos. Mas no Novo Testamento, qual é o seu personagem, o seu herói, o seu personagem preferido? Geralmente nós temos, lógico, Jesus, número 1. Mas, tirando Jesus, geralmente a gente escuta 2 nomes que aparecem com mais frequência: Paulo e Pedro. Porque realmente eles são 2 dos personagens que mais estão em evidência no Novo Testamento. E dentre esses 2 personagens, Pedro chama a atenção por algumas razões especiais. Pedro é aquele camarada que parece muito com a gente, sabe por quê? Porque ele erra muito e ele é cheio de defeitos. Não é verdade? Pedro é aquele que parece que os relatos dos evangelhos, eles não escondem os defeitos de Pedro. Parece que eles colocam, na verdade, mais em ênfase esses defeitos. Pedro é aquele camarada que ele fala as coisas boas, ele faz coisas que ninguém faz, ele é corajoso. Pedro é o único que, além de Jesus, andou sobre as águas. Que coisa incrível! Pedro é aquele camarada que teve coragem. Quando os soldados estavam vindo para prender Jesus, Pedro, ele pega uma espada e fala assim: ninguém vai levar meu mestre não. E vai para cima. Esse é Pedro. Lógico que Jesus tem que corrigir que não era o que era para fazer naquela hora. Jesus pega a orelha, coloca de volta. Não é assim, Pedro. Eu tenho um exército à minha disposição no céu. Se eu falar, eles vêm. Você não entendeu.
E aí Pedro continua, mas tá, eu achei que eu estava dando uma bola dentro e foi uma bola fora. Esse é Pedro, é aquele camarada que ele age o tempo todo, antes de pensar, ele fala sem avaliar bem o que ele está falando. Muitas vezes ele acerta, mas muitas vezes ele erra. Não parece com a gente? Oh, Pedro parece com a gente. O camarada que acerta muito, mas erra muito. Eu acho que é por isso talvez que a gente se identifique tanto com Pedro. E a história de Pedro começa na Bíblia de uma maneira extraordinária. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, nós vamos ver do verso 1 ao verso 5, diz assim: acontece que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Vamos dar uma pausa por aí, depois a gente vai continuar um pouco da leitura. Uma das coisas que eu gosto desse relato é que aparentemente Jesus e Pedro, de alguma maneira, já estão familiarizados um com o outro. Jesus ali, o texto ele começa dando toda a ênfase em Jesus. Jesus estava ensinando, Jesus estava falando da palavra de Deus. Jesus tinha várias pessoas o seguindo que estavam buscando escutar mais sobre Jesus. E o relato nos mostra de alguma maneira que o grupo foi crescendo e Jesus vê 2 barcos, ele tem essa ideia. Já sei, vou entrar no barco, entro um pouquinho agora para dentro do lago e lá de dentro eu consigo falar para as pessoas. Eu imagino que o grupo estava crescendo, se aproximando, fechando, e Jesus olhando para trás, não tem para onde ir, veio 2 barcos, Pedro, posso entrar no seu barco? Pode, entrou no barco, vai um pouquinho para trás e Jesus continua ensinando. Só que eu imagino, sinceramente, que quando Jesus pediu para Pedro para entrar no barco, Jesus já tinha uma segunda intenção. Eu acredito que Jesus já imaginava que aquele dia ia ser um dia muito especial. Pedro não tinha ideia, porque até ali o dia estava sendo péssimo. Jesus, eu imagino como é que ele tinha que se conter, imaginando o que estava para vir, mas não podia falar, tinha que esperar. E Pedro, quando escutou Jesus falando, posso entrar no barco? E você puxa um pouquinho. Pedro falou, sim, Senhor. Uma resposta simples para Jesus. Na hora que ele disse sim para Jesus, a vida dele ali começou a tomar um rumo diferente. Até ali, quem era Pedro? Até ali, Pedro era simplesmente mais um judeu pescador, filho de pescador, provavelmente neto de pescador, e os filhos deles também seriam pescadores, porque era assim que era a vida naquela época, na época de Jesus. O ofício geralmente era passado de pai para filho. Não era, Jesus ele não aprendeu o ofício de José como carpinteiro, e essa era a prática. Então Simão Pedro provavelmente era filho, porque o nome do pai é Jonas, Simão Bar Jonas, e eu confundi tudo aqui. Mas Pedro provavelmente era filho de pescador, neto de pescador, vivia essa vida, e o nome dele era um nome comum, o nome Simão. Dentro da cultura judaica, era o nome de um dos heróis da reforma dos Macabeus. No passado tinha havido uma reforma dos Macabeus, dos judeus, tentando se livrar dos romanos, e um dos grandes líderes era chamado de Simão. Simão era o nome de um herói local, de um herói do grupo dos judeus, e ele era um nome comum. Era como se, época da Copa do Mundo, o Brasil é campeão, o Ronaldo faz muito gol, e no próximo ano todo mundo coloca o nome do filho de Ronaldo, porque ele é um herói. Simão era um nome popular, era um nome comum, era um pescador, um homem comum, que estava lá, pobre, de uma região meio não tão religiosa, não tão pagã, estava ali, era uma pessoa normal. Naquele momento, quando Jesus falou, Simão, eu posso entrar no seu barco? Você puxa um pouquinho, naquele momento ele disse sim para Jesus, a vida de Simão começou a mudar.
É incrível, uma resposta simples, para um pedido simples. Mas quando Jesus faz um pedido e a gente diz sim, a nossa vida também pode começar a mudar. A gente tem que aprender a obedecer. Porque quando Jesus fala e a gente obedece, a gente não tem ideia de como a nossa vida pode começar a mudar. Uma resposta simples. E a vida de Pedro começou a mudar. Pedro, quando estava sentado naquele barco, eu imagino que talvez uma segunda intenção de Jesus era o seguinte: eu quero falar com Pedro, mas o Pedro não está com cabeça para me escutar agora. O que tinha acontecido aquela noite? A Bíblia fala, Pedro tentou a noite inteira pescar, a noite inteira e não pegou nada. Pedro estava com fome, Pedro estava cansado, Pedro estava com sono, Pedro provavelmente só estava esperando o momento que ele ia terminar de dobrar aquelas redes, terminar tudo e ir para casa. Na hora que Jesus fala, Pedro, posso entrar no seu barco? Puxa um pouquinho para dentro. Pedro, quem sabe imagina, não vou conseguir ir para casa cedo hoje. O mestre pediu para eu ficar um pouco mais e Pedro ficou preso. Quem sabe no meio da pregação de Jesus, Pedro ia estar tão cansado, ele ia virar e ia para casa. Só que agora ele não tinha como fugir antes de terminar a pregação, porque ele estava dentro do barco com Jesus. E quem sabe Jesus usou essa estratégia para segurar Pedro, porque ele tinha algo especial para Pedro. E agora Jesus está no barco com Pedro, e Pedro não tem para onde fugir. Eu lembro alguns anos atrás, que eu estava numa igreja, e a gente tinha aquela plataforma, a gente sentava na frente, né? Enquanto o pregador falava, as outras pessoas ficavam aqui atrás, e eu lembro que eu estava com muito sono. Eu estava desesperado de sono. E a pessoa falava, e eu abria a Bíblia, eu colocava o dedo, tentava fingir que eu estava lendo, para concentrar, e eu com medo das pessoas notarem que eu estava com sono. Eu lembro que teve uma hora que eu não aguentei, eu dei aquela caída, o pessoal começou a rir na igreja, que vergonha. Agora eu imagino Pedro cansado. Só que todo mundo está olhando para Pedro, né? Jesus está falando, Pedro está do lado, mexendo nas redes, e Pedro está ali escutando. Então Pedro tem que estar atento, ele está escutando bem pertinho de Jesus. E olha só, quando Pedro disse sim para Jesus entrar no barco, algo incrível aconteceu. Jesus ficou pertinho. Quando a gente fala sim para Jesus, a gente se aproxima de Jesus. E agora Pedro estava lá, bem pertinho de Jesus no barco. Terminou a mensagem, todo mundo foi embora. Aí agora Jesus vira para Pedro e começa a ter uma conversa particular com ele. E fala, Pedro, vai para a parte mais funda agora e joga a rede de novo. De novo, Pedro era o quê? Pescador, filho de pescador, neto de pescador. O que Jesus era? Jesus era pregador. Pregador o quê? Pregador de prego, porque ele aprendeu marcenaria com o pai em casa, mas ele era pregador da palavra. Então, Jesus era um pregador, Pedro era um pescador. Eles tinham ofícios diferentes. Quem sabe Pedro passou pela cabeça, Jesus, cuida do seu ofício, eu não estou te ensinando a pregar, eu não estou te ensinando dando toque no que você faz, mas você não entende nada de pesca. Eu não sei se ele pensou isso é pensamento meu, deixando isso bem claro. Talvez eu pensaria isso. Mas Pedro, ele demonstra uma coisa, e isso a gente consegue ver na Bíblia. Pedro, ele hesitou. Ele não estava completamente seguro de que essa era uma boa ideia, porque ele entendia de pesca, ele era um especialista em pesca. Ele tentou a noite inteira, ele sabia o horário certo, a isca certa, ele sabia como jogar a rede, ele entendia tudo. E agora Jesus fala, essas redes que você estava durante o sermão inteiro, dobrando, preparando bem para casa, porque você quer dormir, você quer comer, está cansado, pega essas mesmas redes, volta agora para a parte funda, joga de novo. Pedro não queria fazer isso. Jesus já te pediu alguma vez para você fazer alguma coisa que você não queria fazer? Você não estava com vontade nenhuma de fazer? Você já encontrou algum ensinamento na Bíblia que Deus está pedindo para você fazer alguma coisa e quando você olha, você sente assim, eu estou cansado, eu estou sem paciência, eu estou frustrado, eu não estou com vontade nenhuma de fazer? Já aconteceu com você? Já aconteceu de você acordar de manhã cedo algum dia na sua vida e você falar assim, eu devia ler a Bíblia antes de sair de casa, mas hoje eu não estou com nem um pingo de vontade? Já aconteceu? Comigo já aconteceram muitas vezes. Já aconteceu alguma vez que no dia de culto, você acorda cedo e fala assim, não vou hoje. Essa semana foi muito puxada, trabalhei demais. Não quero, não preciso disso. Eu vou descansar hoje. E aí você negocia de alguma maneira e aí você não vai.
fazer o culto, celebrar com os irmãos, celebrar a fé, louvar a Deus. Acontece. Já aconteceu algum momento da sua vida que você sente que deveria estar ajudando alguma outra pessoa? E Deus toca no seu coração e você sente que deveria ajudar, mas você pensa, mas vai dar tanto trabalho. Eu estou tão cansado, eu estou tão frustrado, eu preciso descansar. E você não está com vontade de fazer? Eu acho que isso acontece com todo mundo. E quando a gente olha para a história de Pedro, uma das coisas que para mim é extremamente impactante é saber que mesmo quando a gente não está com vontade, mas a gente obedece, a gente é abençoado. Deus, Ele sabe das nossas lutas. Deus, Ele sabe dos nossos desafios. Deus sabe que a gente está no meio de um grande conflito, em que Satanás está tentando trazer desencorajamento para a nossa vida e levar a gente para um lado, e ao outro lado Deus está tentando chamar a gente, porque Ele sabe das bênçãos que Ele está preparando para a gente. Só que quando a gente escolhe não obedecer a Deus, a gente está privando nós mesmos das bênçãos. Por isso que Jesus insiste, por isso que a Bíblia insiste e dá tantas oportunidades. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Quando Ele fala, o Senhor chama as pessoas, contrata as pessoas para irem para o trabalho. Alguns desses servos, eles falam, nós estamos indo, e eles não vão. Outros servos, eles falam, nós não vamos. Eles mudam de ideia e eles vão. A gente vive nesse conflito. E para Deus é mais importante que mesmo hesitante, mesmo na dúvida, mesmo sem toda a segurança do mundo, a gente sem vontade, a gente faz um esforço e a gente vai e a gente obedece. É isso que Deus quer, porque Ele sabe que quando a gente vai, a nossa vida pode tomar um rumo completamente diferente. E essa foi a história de Pedro. Imagina se Pedro tivesse dito não, Senhor. Como é que teria sido a vida de Pedro? Se a história termina aqui, e Jesus disse, Pedro, vai para a parte mais funda, joga de novo as redes. E Pedro fala assim, não, Senhor, eu estou cansado. Amanhã, talvez. Vamos deixar para amanhã? Não leve a mal não, mestre. Vamos deixar para amanhã. Hoje está todo mundo cansado, o Senhor pregou bastante, a gente pescou bastante. Vamos deixar para amanhã. Como teria sido a vida de Pedro? Provavelmente a gente nem saberia quem Pedro é. Pedro não teria sido discípulo, Pedro voltaria a ser um pescador. Não sei se o nome dele estaria registrado na Bíblia, mas por uma decisão simples, porque quando Jesus chamou, Ele disse sim. A vida de Pedro mudou para sempre, e ele se transformou num poderoso instrumento na mão de Deus, e naquele dia, Pedro viu um grande milagre. Vamos ler o fim do relato, a partir do verso 6, diz o seguinte, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, porque à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenham medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que milagre tremendo. Pedro poderia ter perdido essa pesca miraculosa se ele não tivesse respondido naquele momento sim. Eu não sei como é que você está hoje. Talvez tenha alguém que está aqui essa noite, que está extremamente cansado. Talvez tenha alguém nessa noite que está também extremamente frustrado. Quem sabe tem alguém que está pensando seriamente em desistir da vida. Quem sabe tem alguém que perdeu as perspectivas de que as coisas vão ficar melhor. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu hoje comigo. Hoje cedo eu peguei um Uber, eu tinha um compromisso pela manhã. Enquanto eu estava nessa viagem de Uber, o motorista, a gente começou a bater papo. E ele falou o seguinte, ontem eu me identifiquei com um pastor, a gente conversou um pouquinho, e ele falou o seguinte, ontem eu fiz uma viagem com uma moça, e essa moça, eu escutei um negócio que eu nunca tinha ouvido falar antes, pastor. Vou te contar para ver como é que você reage a isso. Ele falou o seguinte, ontem no Uber, com essa mulher, ela falou o seguinte, ela falou que a culpa que o mundo está do jeito que está,
cruel, violento, ruim, péssimo, injusto, do jeito que está, é por causa de Jesus. A culpa é de Jesus. E a culpa é de Jesus porque Jesus oferece perdão para todo mundo. Aí todo mundo sabe que eles podem fazer o que eles quiserem. E quando eles fazem o que eles quiserem, Jesus no final vai perdoar, está tudo certo, então o mundo fica cada vez pior. Então é tudo culpa de Jesus, põe na conta de Jesus. É por causa dele que o mundo está ruim do jeito que está. Pastor, eu não sabia o que responder para ela. Ela falou um negócio que eu nunca tinha escutado. E aí? É culpa de Jesus que o mundo está ruim do jeito que está? A gente vive num mundo tão terrível, tão cruel, que às vezes a gente acha que o perdão de Jesus é o problema. Não faz sentido. Eu perguntei para ele, você é casado? Ele falou, sou casado. Eu falei, o senhor alguma vez na sua vida já pediu perdão para sua esposa? Ele, já pedi perdão para minha esposa. Alguma vez na sua vida, sua esposa já pediu perdão para você? Ele falou, minha esposa já pediu perdão para mim. Se você nunca tivesse pedido perdão para sua esposa, e se a sua esposa nunca tivesse pedido perdão para você, e vocês nunca tivessem se perdoado, o senhor acha que ainda estaria casado com ela até hoje? Aí ele falou, não acho que não teria casado com ela até hoje. Então o problema é o perdão? Ou o problema é a nossa natureza que é ruim e a gente faz coisas ruins, decisões ruins o tempo todo? O problema não é o perdão. Então o problema não é o perdão de Jesus. O problema é que a gente é ruim. E o único jeito que a gente tem para combater essa ruindade é quando a gente diz sim para Jesus. Porque quando a gente diz sim para Jesus, o nosso caminho que está vindo nessa direção, ele muda e a gente vai para outra direção. Esse é o poder da obediência. Porque quando Jesus pede alguma coisa, ele pede porque ele nos ama profundamente. Tudo que Jesus pede, tudo que Jesus ordena, todos os ensinamentos que a gente tem na Bíblia, eles existem porque Jesus, ele nos conhece, ele sabe o que é o melhor para nós, ele nos ama, ele quer nos salvar, ele quer que um dia a gente vá para casa, ele quer que um dia a gente more no céu com ele. Então quando a gente diz sim para Jesus, a nossa vida muda de rumo. A gente estava indo para a perdição eterna, e quando a gente diz sim, a gente começa a ir para a salvação eterna, a gente começa a ir no caminho do céu, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a fonte de salvação, e só através de Jesus que a gente pode encontrar esse caminho. Então não existe outra forma. Quando a gente diz não para Jesus, a gente invariavelmente está indo para o caminho de perdição. Obedecer a Jesus quer dizer que a gente ama Jesus, e quando a gente ama Jesus, a gente está indo para o lugar certo, a gente está se preparando para viver a vida eterna com Ele. Não existe outra forma. Vou contar 3 histórias curtinhas, prometo. Primeira, alguns anos atrás, lá na cidade de Erbil, onde eu moro, eu fui numa academia. E quando eu cheguei na academia, eu encontrei o meu amigo sírio. Esse meu amigo, ele trabalhava 10 horas por dia, 7 dias por semana na academia, para receber uma mixaria. Quando aconteceu a guerra na Síria, quando aconteceu o Estado Islâmico, todas essas coisas, muitos sírios, eles saíram e foram para a região onde eu moro no Iraque, que era uma região mais segura, acredite se quiser. A região do Iraque, onde eu moro, era a parte mais segura. E as pessoas foram para lá procurando esse lugar mais seguro. E quando eles chegaram nessa região, eles estavam tentando encontrar qualquer trabalho que encontravam. Os pais não conseguiram encontrar trabalho, as irmãs eram mais jovens. Então ele trabalhava 10 horas por dia, 7 dias por semana. E quando eu olhava nos olhos dele, eu via um olhar cansado, frustrado e desanimado, sem perspectivas, porque ele não conseguia emigrar para nenhum país do Ocidente, ele não tinha para onde voltar na Síria, porque a cidade estava destruída, e agora ele estava nessas condições, que eram condições lamentáveis. Então ele ia para o trabalho, passava o dia, mas sem perspectivas de melhora, sem perspectivas de um salário melhor, de um emprego melhor, e eu via a frustração no olho dele. Mas um dia, um pouquinho antes de ir para casa, eu sentei do lado dele e puxei papo, e a gente começou a conversar. Enquanto ele falava da situação, ele só reclamava. Ele falou, porque lá na Síria eu tinha um bom trabalho, aqui é muito difícil. E no meio dessa conversa toda, eu perguntei para ele, e como é que era a sua cidade antes da guerra? Quando eu perguntei, como era a sua cidade antes da guerra, o sorriso dele abriu de ponta a ponta no rosto. Ele começou agora a falar do lar. Ele começou a falar da cidade dele. E ele começou a falar, minha cidade é uma cidade maravilhosa. Eu morava numa cidade onde a gente podia ir para a igreja.
E a gente tinha um coral na igreja, era fenomenal. Lá na cidade onde eu morava, eu tinha muitos amigos. E quando a primavera começava, as flores nasciam. E a gente via aquelas flores lindas, maravilhosas, era muito bom. Eu trabalhava dentro da cidade, não era longe, não tinha trânsito muito pesado. Era um lugar maravilhoso. E tudo que ele falava da cidade, o sorriso dele aumentava. E aquele olhar triste, frustrado, chateado, começou a tomar um outro olhar. E agora eu via brilho nos olhos dele, porque ele estava falando da cidade dele. Ele estava falando da casa dele. E infelizmente, no meio dessa conversa, a conversa começou a mudar quando ele começou a descrever a guerra. E ele veio embora para o Iraque como refugiado. E não tinha mais casa para voltar. A cidade dele foi destruída. A casa dele foi destruída. Ele me falou o nome da cidade dele. Quero mostrar para vocês uma foto. Eu fui no Google. Porque ele falou tanto dessa cidade, eu tinha certeza que era a melhor cidade do mundo. Essa é a cidade dele. Antes da guerra. Quando você e eu olhamos para essa cidade, eu acho que a gente não vê nada muito especial. É uma cidade normal, de casa simples. Mas para ele, aquele é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo porque é a casa dele. É o lar dele. Quando a gente está em casa, a gente sente que a gente está no nosso melhor lugar. O lugar onde a gente tem aconchego, o lugar onde a gente está tranquilo, o lugar onde a gente tem paz, o lugar onde é o nosso refúgio. Pelo menos deveria ser, eu sei que para muitas pessoas não é, mas para ele era. Vou contar para você uma segunda história. Nós estávamos num culto na igreja. E no meio desse culto, nós estávamos falando sobre Jó. Um senhor se levanta no meio da igreja. Levanta a mão, pede a palavra. Eu paro, permito que ele fale. Ele fala em árabe, ele não fala inglês. Uma outra pessoa traduz para nós. E ele começa o seguinte: pastor, eu sou da cidade de Karakosh, perto de Mossul, do lado da antiga Nínive. O Estado Islâmico, quando entrou na minha cidade, só deu tempo da gente entrar no carro, com a roupa do corpo, juntar a família e sair correndo. Porque se a gente não saísse naquela hora, eles iriam matar todo mundo. Pastor, a gente saiu e veio aqui para Erbil, não tinha onde morar. Não tinha casa, não tinha nada. Lá na minha cidade, eu sou professor universitário, eu sou autor de livros, eu tenho a minha casa própria. A gente deixou tudo para trás e a gente não tinha onde dormir. Essa família, durante mais de 2 anos, dormiram no 2º andar da nossa igreja, lá em Erbil. E ele falou o seguinte: pastor, você está falando de Jó, que perdeu tudo? Deixa eu te falar uma coisa. Muito prazer, meu nome é Jó. Eu perdi tudo. Eu perdi minha casa, eu perdi a minha família, algumas pessoas da família desapareceram. Eu perdi tudo. Eu sou Jó. Você lê na Bíblia? Eu vivo o que Jó viveu. E ele virou para algumas outras pessoas da igreja e falou: e eles que também vieram de lá, nós somos Jó. A nossa cidade era maravilhosa. A gente perdeu a nossa casa. A gente perdeu tudo. Passaram-se alguns anos, a situação da cidade estabilizou, o Estado Islâmico foi mandado embora, o grupo terrorista, e ele voltou para ver a casa dele. Quando ele voltou na casa dele, a casa tinha sido queimada, saqueada, tudo destruído. Ele não quis voltar para lá nunca mais, porque não tinha para onde voltar. Ele tinha perdido o lar, ele tinha perdido a casa dele. Vou contar uma terceira história. No norte do Iraque existe um monastério do 6º século depois de Cristo, muito antigo. No meio das rochas, no meio de uma montanha.
E um dia eu fui lá nesse monastério e tem várias grutas, centenas de grutas, onde monges moravam nessas grutas. Eles cavavam essas grutas na pedra, moravam ali dentro, ficavam em meditação, em oração, em estudo da palavra. E lá nessas grutas, tinha uma inscrição na parede, derivado do aramaico antigo que eles usavam ali. E eu perguntei para um amigo cristão que entende o idioma e ele traduziu para mim, eu fiquei curioso. E a inscrição na parede diz o seguinte: quando a paz vai se espalhar no meu país? E o outro diz o seguinte: abandonar a terra natal é mais duro do que a fome. Esse monastério está parado, ele está fechado, não tem atividades. Muitas guerras aconteceram na região. Muitas pessoas naquela região foram mortas. Eles tiveram que abandonar a terra deles. Nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de cristãos foram embora do Iraque, por questões das guerras, das perseguições, de tantas coisas que aconteceram. As pessoas, elas estão perdendo o lar delas. As pessoas estão perdendo a casa. E é duro perder o lar. Quando a gente diz sim para Jesus, a gente começa a ir para o lar. Sabe por quê? Vou contar um segredo. Porque o lar, para nós, aqui nessa terra, não é um lugar. O lar, para nós, nessa terra, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o nosso Salvador. Cada vez que a gente diz um pequeno sim para Jesus, a gente está indo para casa. Quando a gente vê em João, capítulo 14, a partir do verso 1, diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quando Jesus ele pede alguma coisa para nós, ele nos ama, ele está nos conduzindo para casa. É isso que Jesus quer. Esse mundo não é o nosso destino final. Esse mundo é ruim. Esse mundo a gente vive com saudade o tempo todo. Eu estou com saudade dos meus pequenos lá no Iraque, mas isso é uma semana. Tem gente que vive uma vida inteira longe da família, mas isso não é tudo. Como lidar com a distância da morte? Isso é terrível. Isso quebra o nosso coração quando a gente perde alguém querido do nosso coração. Ontem eu escutei uma história de uma amiga que já tinha perdido muita gente na família. E agora a avó que ela considerava como mãe, ela perdeu faz poucas semanas. E ela estava com o coração quebrado, saudade. A gente quer ir para casa porque na nossa casa, essa casa, o verdadeiro lar, a gente nunca mais vai ficar com saudade. E o caminho para casa começa quando a gente diz sim para Jesus. Nas pequenas coisas. A vida de Pedro mudou completamente com um pequeno sim. Pode entrar no barco? Pode. Fica pertinho. Ali tudo começou a mudar. O segundo sim: vai lá, joga a rede. Não quero, mas vou jogar. Talvez você não queira fazer um monte de coisa, mas eu quero dizer para você, quando você diz sim para Jesus, mesmo sem vontade, Jesus te abençoa. E Jesus te conduz para o caminho certo. Com vontade ou sem vontade, o que importa é obedecer Jesus. Você quer ir para casa? Eu quero ir para casa. Eu quero que esses meus amigos sírios e iraquianos que não têm casa nessa terra para voltar, eu quero que eles também vão para casa. E para isso a gente só tem que dizer sim para Jesus. Você quer dizer sim para Jesus? Se você diz sim para Jesus, é isso que importa. Quero convidar você para a gente cantar sobre esse lar. Para a gente cantar desse processo, dessa caminhada, dessa viagem
para o lugar que a gente nunca mais vai ter que sentir saudade. Enquanto a gente canta, eu quero convidar você a cantar também, mas também no seu coração dizer: Senhor, eu quero dizer sim para você. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, quando eu estou com vontade, quando eu não estou com vontade, eu decido dizer sim para Jesus. Vamos nos levantar e cantar juntos? Canta junto. Faça dessa música a sua oração, a sua declaração hoje. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão, eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. 1000 gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Você de casa também canta. E o sim, canta. Para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, eu creio sim que Ele virá, e em muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Tem coisa melhor? Existe alguma coisa melhor do que saber que a gente está indo para casa? Não tem nada melhor, porque a nossa casa que Jesus está preparando é o melhor lugar do mundo. E tudo começa
Como? Dizendo sim para Jesus. Está cansado? Você está frustrado? Você quer ir para casa? Passou a noite inteira jogando as redes e não pegou nada? Você quer desistir? Fala sim para Jesus. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, que eu tenho certeza que Jesus vai mudar a sua vida para sempre. Vamos orar? Querido Pai, a gente quer dizer agora sim. A gente quer dizer sim para tudo que vem de Ti, porque não tem nada que venha de Ti que seja ruim. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor nos ama a ponto de oferecer a sua vida por nós. Como não dizer sim? O Senhor sabe o nosso coração e sabe que às vezes a gente está cansado e não quer dizer sim. Às vezes a gente hesita. Mas hoje, nessa noite, Pai, a gente quer mudar o rumo da nossa vida com uma simples resposta. E a gente quer dizer, sim, Senhor, nós te amamos. Sim, Senhor, nós te obedecemos. Sim, Senhor, nós queremos ir aonde o Senhor estiver. Fica do ladinho aqui do barco, Pai. Não vai embora, fica do meu lado. Porque sem você no barco, o barco está vazio. Contigo, eu vejo milagre. Senhor, a gente quer ir para casa. Esse mundo está muito ruim. A gente está cansado de viver com saudade. Esses lugares que o Senhor está preparando para nós, Senhor, reserva lá, porque a gente não abre mão dele, não. Prepara esse cantinho para a gente, Pai. E vem nos buscar, mas vem logo, que a gente está com saudade. Mas enquanto o Senhor não chega, nos ajuda, Senhor, a dizer sim a Ti a cada dia. Viver uma vida de obediência, viver uma vida de fidelidade. E nos ajuda a falar para mais gente que tem um lugar especial preparado para eles. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, porque igual Pedro a gente erra e erra muito. Mas se tinha esperança para Pedro, tem esperança para a gente também. Nos salva, Senhor, nos transforma e nos conduz para a vida eterna no céu, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, última noite. Já estou com saudade. Deus te abençoe, bom descanso. Amanhã a gente se encontra.